Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de dezembro de 2025. Vamos ver os últimos acontecimentos do dia 1º de dezembro de 2025. São 6 horas da manhã, horário brasileiro. Putin mentiu e anunciou a tomada de Pokrovsk, Volchansk e Kupiansk. Ele fez isso na data de ontem, divulgou pelas agências de notícias russas, que foram replicadas inclusive para o mundo. Por que ele fez isso? Porque ele queria, antes da visita do enviado especial de Trump, o corretor de imóveis Steve Witkoff, que chegou hoje a Moscou para negociar o plano de paz depois que foi conversado na Flórida, onde ele esteve presente junto com Marco Rubio. Zelensky responde aos sucessos supostos da Rússia, que não aconteceram. A Ucrânia repatriou 1.859 crianças sequestradas pela Rússia de Vladimir Putin. E míssil balístico lançado contra a área industrial de Dnipro, na Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça seus comentários. Eu conto com vocês. Ajudem o canal, preciso de vocês, ajudando, fortalecendo o canal, compartilhando, recomendando o vídeo, dando like, se inscrevendo. Muito obrigado. Na véspera da visita de Witkoff, o ditador da Rússia anunciou uma suposta ocupação de Volchansk, Pokrovsk e Kupiansk. Volchansk e Kupiansk ficam ao norte, na província de Kharkiv, e Pokrovsk na província de Donetsk. São áreas muito disputadas, mas principalmente Pokrovsk, onde ele disse que já estava 100% ocupado. Então o ditador russo, ele esteve no dia 1º de dezembro, ontem, visitando um posto, diz ele pelo menos que esteve visitando um posto de russo, de comando, na linha de frente, mas do lado russo. Ele não passou para o lado ucraniano, claro. E ele falou nessa ocasião que tinha a intenção de criar uma zona de segurança ao longo de toda a fronteira com a Ucrânia. Toda a fronteira da Ucrânia, que está sendo disputada, pelo menos, é um pouco maior, mas é 1.350 quilômetros, onde é toda a linha de frente. Ele fez essa declaração e fez a declaração que essas outras áreas foram, ele chamou de libertadas. A Rússia libertou essas áreas dos nazistas ucranianos. É um criminoso nazista que chama os outros do que ele é. Então ele foi informado justamente nessa ocasião que ele daí fez a declaração, a libertação de Krasnoarmeysk, que é a cidade de Pokrovsk, o nome russo ainda do tempo da União Soviética, e Volchansk, que já era Volchansk e é Volchansk. E também informaram a ele que iniciaram uma operação para libertar Uliápoli, lá na região sul, em Zaporizhia. Putin também falou sobre a tarefa de criar essa zona de segurança em toda a área e deu uma responsabilidade para um determinado grupo para fazer isso lá, para fazer também uma ofensiva na região de Dnipropetrovsk. E no final, de uma forma bem cínica, ele classificou a situação no campo de batalha como uma tragédia para o povo ucraniano. É um cínico, de fato é uma tragédia, né? O povo ucraniano está sofrendo, esse cínico criminoso bombardeia civis todas as madrugadas, todas as noites, ataca prédios, apartamentos e não consegue avançar no campo de batalha e vai falar mentiras lá para o seu pessoal. Supostamente ele esteve num posto de comando do lado russo do teatro de operações. Mas Volchansk continua sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia. Eles estão todo dia fazendo investidas para capturá-la completamente. Mentiu. Em Kupiansk também mentiu. Em Pokrovsk também. Em Pokrovsk a gente tem que ser honesto. Eles têm a parte sul da cidade, estão tentando avançar, não conseguem. A Ucrânia está procurando limpar aquela área, mas eles conseguiram uma ligação
com a linha de ataque deles, então eles estão sendo supridos ali, o que torna as coisas mais difíceis. Mas a parte norte da cidade e o restante da cidade, a Ucrânia mantém sob controle. E ele também disse que Mirnohrad caiu, não caiu, né? Eu relatei ontem o que aconteceu em Mirnohrad, anteontem, mas ontem a situação estava estável, né? E o presidente Zelensky viu-se na obrigação, é claro, de responder ao ditador fracassado, que levou a sua economia à bancarrota, e ele disse o seguinte, o que falou Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, que eu vou usar a palavra dele, Federação Russa não teve nenhuma operação bem-sucedida na frente de batalha, né? Isso ele declarou após uma reunião que ele esteve ontem em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron, né? Aí o que ele disse? Vou dizer as palavras dele aqui que a imprensa publicou. É claro que a Rússia tem várias ações e operações ofensivas. Nenhuma dessas operações foi bem sucedidas, mas há batalhas difíceis em Pokrovsk e em outras direções. Por exemplo, nossos homens estão tendo sucesso na direção de Kupiansk. Embora a Rússia diga que capturou Kupiansk, ele usou exemplo. Nós expulsamos todos os russos da cidade. Assim como em Volchansk, assim como em Pokrovsk, apenas eles detêm uma pequena parte da cidade, o que é verdade. Pode ser que eles avancem, amanhã depois eu vou ter que ser obrigado a concordar, mas não avançaram, né? O Zelensky ainda complementou, ainda que a Federação Russa sofreu em outubro as maiores perdas em quase 4 anos de guerra, o que é uma verdade. Ou seja, eles estão sacrificando, matando o pessoal deles a troco de nada, não estão avançando. E eu sempre digo para você, mesmo que conquistem Pokrovsk, não terminou a guerra por causa disso. Ainda tem muito chão para frente. O que vai ser tratado hoje lá em Moscou, não sei, eu acho que a capitulação da Ucrânia, que é o que o Putin quer, e o Witkoff sempre aceita as palavras do Putin, não leva a nada. E mesmo porque ninguém divulgou os itens que foram acertados ontem, na qual o Witkoff participou lá na Flórida, juntamente com Marco Rubio, na reunião com a delegação ucraniana. Vamos ver o que vai vir de resposta amanhã, talvez hoje ainda no final do dia. A Ucrânia, enquanto isso, conseguiu repatriar até agora, através de um trabalho muito intenso, o 1859 crianças sequestradas pela Rússia do ditador Vladimir Putin. Esse trabalho é chefiado pela primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, que anunciou também numa reunião em Paris que essas crianças foram repatriadas. E ela, juntamente com a primeira-dama francesa, a senhora Brigitte Macron, e o ministro das Relações Exteriores, que estava presente, Jean-Noël Barrot, participaram de uma reunião que ocorreu. Essa reunião é da iniciativa da presidência da Ucrânia, que liderada pela primeira-dama, que chama-se Bring Kids Back UA. UA é Ucrânia, a sigla da Ucrânia. Então, traga as crianças de volta para a Ucrânia. Eu acho que é um grande esforço de todas as crianças sequestradas, é um número grande, e é difícil trazê-las assim pacificamente e que as famílias até concordem, mas tem havido uma boa sensibilização, em muitos casos, das famílias russas. A reunião contou com a presença de 150 participantes, representantes de círculos políticos franceses, do corpo diplomático, de organizações internacionais, do setor empresarial, da comunidade filantrópica, prefeitos, chefes de regiões e figuras da cultura francesa. Acho que é um número muito importante e que a primeira-dama está liderando, né, através dessa organização ucraniana, chama-se Bring Kids Back UA, né, e Save Ukraine, e Salve a Ucrânia, que foi informado ontem. O míssil balístico russo atingiu a área industrial de Dnipro, a cidade de Dnipro, que antigamente chamava-se Dnipropetrovsk. E hoje chama-se Dnipropetrovsk, é apenas a província, né? E esse míssil balístico deixou 4 mortos e 40 feridos. Esse atingiu a área industrial justamente ontem, em 1º de dezembro. Isso aconteceu, a explosão aconteceu às 10 horas, que foi o impacto na área industrial, às 10 horas e 14 minutos de ontem, né? E depois que a Força Aérea Ucraniana emitiu um alerta sobre o possível lançamento de míssil contra a cidade, eles lançaram de
Taganrog, na Rússia, e 4 minutos depois, esse míssil teve um impacto nessa zona industrial de Dnipro. Munição para F-16, sistemas de defesa aérea. A Holanda anunciou um pacote de 290 milhões de dólares para a Ucrânia. Foi anunciado ontem, 1º de dezembro. Se comprometeu a comprar armas americanas para Kiev no valor de 250 milhões, e inclusive munições principalmente para os F-16, que precisam de munições, ainda tem, mas se não vier munição, não adianta ter os F-16 sem a munição. Então ela está adquirindo um lote grande também de drones, mísseis para caça F-16, além de munição e equipamento de defesa aérea para a Ucrânia. E pelo menos 6 pessoas morreram ontem e 24 ficaram feridas nos ataques russos contra a Ucrânia entre 30 de novembro e 1º de dezembro. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 89 drones de ataque de vários tipos, incluindo drones tipo Shahed, de diversas direções na Rússia e da Crimeia. As defesas aéreas ucranianas interceptaram 63 drones, enquanto 26 atingiram 9 locais no norte e no sul. E na região de Zaporizhia, uma bomba guiada russa atingiu uma área residencial na zona por volta das 22 horas do dia 30 ainda. Esses ataques aconteceram entre o final do dia, da noite do dia 30 para o dia 1º de dezembro. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal. Esse é o canal da verdade, vocês viram a verdade. Inscrevam-se e deem um like também a todos que assistiram o vídeo. Eu conto com vocês, recomendem o vídeo, compartilhem. É muito importante para que o canal cresça e mais gente tenha acesso à verdade e possa se inscrever no canal. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.